Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor, anunciando que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para todo sempre, para que, pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, você possa estar recebendo a bênção de Deus para a sua vida, a bênção da salvação para a sua alma, a bênção da cura das suas doenças, das suas enfermidades, a solução para o seu problema, a paz no seu coração, a harmonia na sua família. É isto que o Evangelho e o nome do Senhor Jesus Cristo proporciona para todo aquele que crê. Coloque, deposite a sua fé tão somente no nome glorioso do Senhor Jesus e você terá a bênção, terá a vitória de Deus na sua vida. Dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando, intercedendo a Deus pelo nome do Senhor Jesus a seu favor. Esteja conosco. Na carta aos Colossenses, capítulo 2, do verso 6 ao versos 9, nos diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O apóstolo Paulo escreve aos crentes da igreja de Colossos uma advertência acerca das falsas doutrinas. No tempo apostólico, as falsas doutrinas, os falsos líderes, os falsos ensinamentos já estavam presentes. Muitos daqueles que começaram a fé em Jesus, em dado momento, eles deixaram Jesus. Em dado momento, eles foram absolvidos por falsos mestres, falsos ensinamentos, falsas doutrinas. No tempo apostólico, havia a seita dos gnósticos, uma seita que já existia mesmo antes de Cristo, mas foi exatamente na era apostólica que esta seita gnóstica, gnosticismo, que significa
conhecimento. Esta seita, ela se desenvolveu no período apostólico, levando a ensinamentos de crenças e adoração a anjos. Através do conhecimento dos seus líderes, eles ensinavam um outro evangelho. E pelo fato da igreja não estar organizada, a igreja cristã ela cresceu muito no Império Romano. Durante a era apostólica, ela cresceu tanto na Judéia como entre os gentios, mas ela não estava ainda organizada. Ela teve um crescimento, mas não havia ainda as lideranças. E por isto, esta seita gnóstica, ela se aproveitou, fazendo uso de muitas mensagens, inclusive do apóstolo Paulo, com distorção delas, levando as pessoas a um conhecimento errado, a uma doutrina errada, e eles cresceram tanto quanto o cristianismo. Foi necessário então que a igreja se organizasse, foi necessário que se criasse então as administrações da igreja, muitos líderes se levantaram, tornaram-se aqueles que administravam várias igrejas. Então foi dado um suporte para a igreja através de vários bispos que foram constituídos, que administravam várias igrejas. Foi assim que a igreja pôde se confrontar com estas falsas doutrinas, com estes falsos ensinamentos. E o apóstolo Paulo agora escreve para os crentes da igreja de Colossos: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Nós estamos no século 21. A igreja de Cristo, aqueles que têm um encontro com Cristo, nos dias de hoje, necessitam ainda de um maior cuidado, porque estamos rodeados de várias concepções religiosas, várias doutrinas religiosas, e o mais sério de tudo, todas elas falam em Deus, falam em Jesus, todos confessam Jesus. Nós tivemos aí, em 2010, um levantamento pelo IBGE, em que 98,6% dos brasileiros se declararam ser cristãos. Isto porque estão dentro de uma formalidade religiosa, não importando se estão de conformidade com o Evangelho de Cristo, com a graça de Deus, se estão de conformidade com aquilo que Cristo requer da sua igreja, porque aqueles que aceitam, recebem a Cristo como Senhor da vida e Salvador da alma, eles são transformados pelo poder de Deus. É isto que nos relata o evangelista João no seu evangelho, capítulo 1, versos 11 e 12, que diz que veio para os seus e os seus não o receberam. Ou seja, Jesus veio para os judeus, Jesus era judeu, Jesus veio
em um cumprimento de uma aliança que Deus havia feito com Abraão, de abençoar toda a sua descendência. Por isso Jesus veio da descendência também de Abraão, judeu, com Messias, que foi anunciado desde o Éden, na queda do homem, em que Deus diz e declara a Satanás que ali estava representado pela serpente, que da descendência da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, ou seja, a cabeça de Satanás. As profecias, todos os andamentos no Velho Testamento direcionavam-se para o Messias, para Jesus. Mas Jesus veio e não foi reconhecido, não foi recebido pelos seus como Messias, porque Jesus veio de forma humilde. Jesus veio trazer uma mensagem que saiu do coração de Deus para o coração do homem. Os judeus esperavam um libertador, os judeus esperavam um Messias que viesse tirá-los, no caso do jugo romano, e novamente estabelecer o reino de Israel. Mas como Jesus veio não em humildade, como Jesus não tinha forma, não tinha parecer, não tinha formosura, como profetiza o profeta Isaías no capítulo 53, então não tinha nenhuma beleza para que víamos, para que pudéssemos apegar com ele. Foi dessa forma que Jesus veio. Por isso Jesus, perante os judeus, não tinha condições de lhes proporcionar o reino que eles esperavam. Mas Jesus veio também em cumprimento à aliança que Deus fizera com Abraão, de através da descendência de Abraão, abençoar a todas as nações. É por isto que a obra de Cristo é para todas as nações, é para todo aquele que crê, sem distinção de cor ou de raça. Por isso que é necessário aceitar a Cristo, porque no versículo 12, o apóstolo João escreve dizendo: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome do Senhor Jesus. Portanto, ninguém nasce filho de Deus. É necessário aceitar esta dádiva de Deus, é necessário receber esta dádiva, é necessário aceitar a Cristo. E aceitar a Cristo não é fazer adesão a um movimento religioso, a um grupo religioso, é ouvir a mensagem do Evangelho, esse Evangelho que estamos pregando aqui, através do programa Cristo Esperança Nossa, estas verdades de Deus, estas verdades da palavra de Deus, para que você que me assiste possa crer e possa tomar uma decisão de aceitar, de receber a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, para ter a sua vida mudada, transformada pelo poder de Deus em Cristo Jesus. É através de Jesus que Deus está gerando novos filhos. Jesus é o primogênito e através dele Deus gera novos filhos para que sejam herdeiros da salvação, herdeiros da vida eterna. E nesta caminhada, nesta jornada com Cristo, nós nos transformamos em discípulos de Cristo, nós nos transformamos em evangelizadores, nós nos transformamos em testemunhas de Jesus. Olha, Jesus
me salvou, Jesus perdoou meus pecados, Jesus transformou a minha vida. E assim, todos que são alcançados, não importa a condição que estavam no mundo, mas quando alcançados pelo poder do Evangelho, pelo poder do nome glorioso do Senhor Jesus, tem a vida mudada, tem a vida transformada. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que era dominado pelo poder do vício, do alcoolismo, das drogas, hoje não é mais, porque é um liberto em Jesus, é liberta em Cristo, agora tem uma vida transformada pelo poder de Deus, para testemunhar do nome glorioso do Senhor Jesus, e neste mundo andam e caminham pela fé no nome de Jesus, mas estão rodeados de falsos mestres, falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E é exatamente isto que Paulo advertia aos crentes da igreja de Colossos, que não deixassem, não abandonassem a sua fé em Jesus, que tivessem a Jesus como a sua esperança, como padrão do seu viver, que estivessem em Jesus Cristo, a mesma fé do princípio. A maior referência que eu passo para a igreja, que o crente em Jesus tem, é do dia do seu encontro com Cristo. Porque neste dia que a sua vida foi mudada e transformada, este crente teve esta experiência gloriosa com o Senhor Jesus, da forma que estava, da condição que estava, em derrota, muitos até mesmo querendo tirar e dar cabo da sua própria vida, muitos em desespero, em aflição e angústia, porque ninguém chega em Cristo quando tudo está bem, ninguém chega em Cristo quando tudo vai bem, mas na hora da aflição, na hora da angústia, na hora do desespero, em que tem a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho, ouvir falar de Jesus. Talvez você, nesta hora que me assiste, esteja nesta situação, esteja nesta condição, e eu te digo, se você crer, Jesus vai te libertar, Jesus vai te curar, Jesus vai perdoar os teus pecados, Jesus vai te salvar, Jesus vai transformar a sua vida, para que você seja uma testemunha viva do seu poder. Mas, após receber a Cristo, a mesma advertência que Paulo deixava aos crentes de Colossos, e também para a igreja de todos os tempos, para os dias de hoje: não abandone a Jesus Cristo, não deixe a sua fé. Assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado, diz o apóstolo Paulo, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A seita gnóstica do conhecimento, ela ainda nos dias de hoje, ela permanece em várias ramificações, levando uma falsa mensagem, levando crenças, misticismos, idolatria para as pessoas. Crê em Jesus, tenha a sua fé nele, não permita que a sua bênção, que a sua salvação seja roubada. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Se você quer aceitar, receber a Jesus como Senhor da vida, Salvador da sua alma,
peço perdão dos seus pecados, vou estar orando por você. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, juntamente com esta vida que está crendo nessa tua palavra, que está, Senhor, nesta hora, Senhor, buscando em ti a bênção, a vitória, que nesta hora, Senhor, se arrepende dos seus pecados, te aceitando como Senhor da vida, Salvador da sua alma, toca nesta hora, passa a virtude poderosa, virtude transformadora, para que esta vida se apegue contigo na fé, na palavra, no evangelho, para que seja vitoriosa. Toca nesta hora por sobre aqueles que estão enfermos, doentes, problemáticos, perturbados, aflitos, angustiados, desesperados, escravizados pelo poder do vício, do alcoolismo, do tabagismo, das drogas. Em o nome do Senhor Jesus, eu ordeno nesta hora, cadeias sejam quebradas, amarras sejam desatadas, e haja cura, haja libertação, haja vitória nessas vidas, nesses corpos, nesta casa, neste lar, nessa família. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém. Participe dos trabalhos da nossa igreja, aqui em Poços de Caldas. A nossa igreja sede, Travessa Francisco Sá, no 90, ali atrás da Policlínica Central, no estacionamento da Policlínica, terça e quinta, 19h30, aos domingos, 18h30, noite da bênção para a família. Na segunda igreja, Rua Nico Duarte, 575, esquina com a Rua Gama Cruz, quarta, sábado e domingo, 19h30, uma noite de bênção para você e bênção para a sua família. Divulgue esse programa para os seus parentes, para os seus amigos e seus vizinhos, e volte a estar conosco no próximo programa Cristo, Esperança Nossa.